Filha, o que você gostaria de fazer quando crescer? Eu gosto do mar, então eu gostaria de trabalhar com alguma coisa com o mar. Ronaldo, sou nascido na Praia Grande, tenho 55 anos. Olá pessoal, eu sou Giovanni Bernardo, tenho 19 anos, estou aí trabalhando com a Ferrovia há quase um ano e meio. Olá, sou o João Guilherme, sou agente marítimo do Porto de Santos, tenho 20 anos. Olá, sou o professor Renato, aqui da FATEC Santos. Meu nome é Edson Cabral, tenho 42 anos, trabalho já na área há 27 anos de exterior. Bem, falar sobre o Porto de Santos é bem prazeroso, né? Porque a nossa cidade a história da nossa cidade está intimamente ligada à evolução do porto. Se a gente observar, as cidades foram se desenvolvendo à medida que o porto aqui foi recebendo mais embarcações, foram chegando, a população foi se construindo a partir do litoral, a partir da chegada da construção do Porto de Santos, que começou aí em 1532, com apenas 260 metros de cais acostado, né? Então, na verdade, a gente ainda, 1532 a gente tinha uma população, uma movimentação no porto ainda muito precária. 260 metros, na verdade, foi se construir quando o porto passou a ser um porto organizado, em 1888. A gente começou aí a ter operações com o porto já mais organizado. Vale observar que o Porto de Santos ele começou na cidade do Guarujá, depois ele foi transferido para São Vicente, onde tem uma região ali chamada de Portinho, e somente na década, quando o porto se transformou no porto organizado, é que em 1888, né, é que Brás Cubas teve a ideia de trazer o Porto de Santos para a região do estuário, que é onde ele está localizado hoje. Por que ele teve essa ideia, né, de trazer o porto para a região do estuário? Naquela época existiam muitos ataques piratas. Se a gente pegar aí o século XVI, 1614, Milagre da Nossa Senhora do Monte Serrape. Isso revela bem como o nosso porto recebiam aqui muitos piratas que vinham saquear cargas, que vinham roubar aqui as riquezas do nosso país. E o Milagre da Nossa Senhora do Monte Serrape está intimamente ligado a essa questão, porque os brasileiros se refugiaram, né, nesse morro do Monte Serrape e acabaram registrando aí um episódio, né, conhecido aí como este milagre, que foi o soterramento dos piratas pelo morro, né? Então isso traz por que foi importante para o porto estar nessa região mais abrigada. Ali ele sofria, para sofrer um ataque pirata nessa região era mais difícil, porque teria que adentrar para dentro do canal do estuário de Santos, e a gente tem aí dois fortes que faziam a segurança, um no Itaipu, na Praia Grande, o outro no Guarujá, o Forte dos Andradas, e também a Fortaleza do Guaibê, logo ali na ponta da praia. Então qualquer embarcação que adentrasse ao porto, ela recebia ali fogo direto ali dos canhões e toda a parte bélica desses fortes, que coibia a entrada, dificultava a entrada de piratas no nosso porto. Quando muitas vezes estamos na praia e olhamos para um navio entrando no Porto de Santos ou em qualquer outro porto, nós imaginamos que o contrato ali seja somente do armador junto ao terminal e a autoridade portuária, junto com seus órgãos federais e anuentes aí que estão presentes nos portos organizados. Porém, a agência marítima tem um papel fundamental em toda essa cadeia logística, que é o papel representar o armador. Podemos fazer um exemplo disso. Olhemos para a Maersk. Ela atende a maior armadora do mundo, e quando levamos isso para uma escala internacional e global, você cuidar de mais de 3 mil portos diferentes e fazer com que isso você tenha controle de tanta legislação tributária, tenha controle sobre a legislação aduaneira, você tenha controle sobre tantas outras coisas,
seria basicamente impossível você poder manter uma agência ou você abrir um escritório seu ali para somente esse propósito. E aí onde entra o papel das agências marítimas. As agências marítimas no porto organizado, ela tem esse papel principal em representar o armador. Temos 3 tipos de agenciamento marítimo comumente utilizado nos portos do Brasil. Temos o agenciamento marítimo protetor, chamado também de owners, e temos o agente marítimo também do lado charter, conhecido como agente marítimo da carga, agência da carga. E temos também o full agent, que no caso seria aquele que tanto faz a parte protetiva e a parte também de afretador, cuidar dos interesses do afretador. Vamos começar então pelo Protect Agent, que no Owner's Agent, conhecido também como agente protetor. O agente protetor, ele tem como interesse cuidar do navio, da parte do armador, ou seja, todas as partes de crew change, mudança de tripulação, provisões, todas as partes de cumprimento de pendências para o navio permanecer navegável e poder continuar com as suas rotas no porto do Brasil, ou seja, em outro qualquer porto. Ele vai atender os interesses do armador. O agente protetor, ele teria então a sua função em cuidar dos interesses do armador, que no caso seria o navio da Maersk. Nesse caso, ele estaria responsável pelas seguintes funções: crew change, provisões a bordo, reparação de antenas, de satélite, alguma pendência imposta pela capitania dos portos, alguma pendência imposta pela parte de tripulação, atendimento médico, urgência médica. O agente marítimo da parte protetora estaria responsável por essas funções. Trazendo também para o lado do agente consignatário, que seria o agente do afretador, ele estaria mais interessado na parte de operações. O full agent, como a gente também falamos anteriormente, o full agent ele vai estar responsável tanto pela parte do armador e também tanto pela parte da carga. Temos também o agente afretador, né, o agente de carga do navio, o Charter Agent. Esse agente ele vai estar mais interessado na operação em si do navio, ou seja, se a carga está na qualidade, se os tanques estão preparados, se o navio atracou, se houve alguma coisa que impediu o início da operação do navio, e etc. O agente consignatário ele vai estar ali, mas então na parte do afretador, vai estar cuidando dos interesses do afretador da carga. Aquele o qual pegou o navio da Maersk, entra em contato entre outras partes ali, fizeram o afretamento daquele navio, e ele vai estar pegando a carga dele e colocando dentro do navio, e ali ele vai querer que a sua carga seja retirada, por exemplo, do Porto de Santos, levado para Paranaguá ou qualquer outro porto que seja. E o agente consignatário ele vai estar responsável por essas funções, em que fazer a liberação de toda a parte burocrática antes do navio chegar no Porto de Santos, ou chegar até mesmo nas águas de Santos, ali na Barra, e vai estar cuidando da parte tanto de risco com as docas, né, a Santos Port Authority, ou tanto também como a Anvisa na parte sanitária, se toda a tripulação ali está seguindo as regras, se todos estão vacinados, etc. E também ali da parte de faturamento, da questão de utilização do navio, especialmente aqui no Porto de Santos, onde que há faturamento, utilização do canal, utilização do pier, se for um pier público, ou entre ali partes em que seja um pier privado. E o agente consignatário ele vai estar responsável por essas partes, em acompanhar desde o início da operação até o término e até a saída do navio. Já o full agent ele vai tanto atender a parte armadora e também vai atender também a parte afretadora, ou seja, vai ter um certo conflito entre ambos os interesses, da parte de um exportador e um importador, e também aquele que está alugando seu navio para outras partes também e que estão inclusas nessa cadeia logística. E o papel fundamental da agência marítima vai estar muito além do que somente uma atracação no porto ou uma saída de um navio do Porto de Santos. Você pensa em um armador e um afretador, e você pensa uma autoridade portuária e os órgãos federais e anuentes, as autoridades portuárias, a agência marítima está nesse meio. Ela faz esse papel fundamental entre a comunicação, intermediar a comunicação entre o armador e o afretador, fazendo assim o bem da atracação, despacho, desatracação do navio, com que o navio entre no porto, esteja tudo regularizado, a operação ocorra bem em segurança e o navio possa sair do porto e seguir com seu destino em segurança, até o seu próximo destino, onde também será atendido por outra agência marítima. Esse é o papel fundamental da agência marítima.
Meu dia a dia aqui na Biberá, né, que é uma comissária de despacho, a gente, vamos assim, tem reuniões diárias, né, tem metas a ser cumpridas. A gente procura atender todos os nossos clientes, né. O meu dia a dia com a minha equipe eu tenho uma equipe de 8 pessoas ali, cada uma atendendo alguns clientes de vários ramos, né? E assim, um dos ramos é o granel, que a gente atende. O que seria o granel? Normalmente seria um navio inteiro, né, afretado pelo importador, e ele chega aqui nos portos do Brasil para descarregar todo o seu commodity, né? Granel são aquela mercadoria que não tem a embalagem, né? Então vem dentro dos porões do navio e a gente faz a liberação junto à Receita Federal e os outros órgãos anuentes, como a Visa e Mapa, para poder liberar essa carga e entregar ao importador, né? Então fazemos todo esse controle, né, de classificação do produto, a declaração de importação, um NCM. Que seria um NCM? NCM é a classificação que cada produto tem para poder verificar junto quais são os tributos a ser cobrados dele, né? Alguns têm isenções, outros têm reduções, outros têm uns impostos um pouco mais altos, então depende muito do tipo de produto, né? Então, e vai desde malte, a soda cáustica, a nitro, sulfato, ou seja, são vários tipos de produtos, né, que a gente faz importação para celulose, para a cadeia produtiva, né? Então vai ser transformado, vai para uma indústria de transformação e depois vai chegar no consumidor final. E o Porto de Santos, vale a pena destacar que ele representa 25% da movimentação da nossa balança comercial brasileira. O que pouca gente sabe, que embora a gente movimente muito commodity aqui no Brasil, né, muitas cargas de baixo valor agregado, produtos básicos, o Brasil, grande parte dessas commodities, né, a sua grande maioria, é cotado na Bolsa de Chicago. Ou seja, quem dá o preço para o produto brasileiro não somos nós, e sim a Bolsa lá nos Estados Unidos, que coloca o preço do nosso produto. A história ferroviária do nosso país, diferente de outros países, ela foi uma história que começou muito lerda. Por quê? Diferente da geografia dos Estados Unidos, no qual, quando teve o período de colonização, eles vieram implantando a ferrovia de leste a oeste, no nosso país foi um processo que foi muito mais demorado. Foi um processo que foi lento e foi gradativamente. Puxando agora para os nossos dias atuais, a ferrovia ela é um modal que vem crescendo. Se a gente pegar, por exemplo, nos últimos 5 anos, é um modal que está em expansão graças à parte de concessão, onde o governo traz uma concessão, uma empresa, através de leilões, ela arrecada a concessão por alguns anos, ela investe na ferrovia e investe na comunidade ao redor. É importante a gente ressaltar que a ferrovia ela tem um papel fundamental na movimentação das cargas aqui do Porto de Santos, porque ela representa aí 30% das cargas que chegam até o Porto de Santos por esse modal. Por que é importante a gente ter uma logística eficiente aqui no Porto? Porque ter uma logística ineficiente, atrasos para o embarque, dificuldade de acessos na chegada ao Porto, tudo isso gera um fator que nós chamamos aqui de custo Brasil. Quanto maior é esse custo Brasil, mais desvalorizadas as nossas commodities ficam no comércio internacional. E aí é descontado um valor já logo na cotação desse produto na Bolsa, em função dessa ineficácia da nossa logística operacional, nossa logística terrestre. Como eu falei, hoje eu estou aposentado, né? Ajudo a minha esposa a cuidar da família, tudo. Mas eu, particularmente, sinto ainda muita falta, porque a correria do dia a dia, muitas vezes, nos tira desse prazer que o nosso mar proporciona,
É uma calmaria muito grande isso daí, que não dá pra gente ficar só na correria. E investir no principal lazer que a natureza do litoral oferece, é como eu falei, isso é muito bom. Caminhar na praia gostoso, mas quando você vai lá e pesca, como um peixinho gostoso, isso é muito bom. E eu sinto falta disso, já que já faz mais ou menos uns 30 anos que eu parei com essa atividade, então eu sinto falta. E deixo a dica aqui para todo mundo aproveitar esse nosso litoral mesmo. Mas principalmente, cuide do mar. Porque a gente quando entra aqui, muitas vezes a gente vê detritos, que nem sofá, vários tipos de móveis no litoral, isso aí, poxa, é muito triste. Quando a gente vê aqui nas festas de final de ano, garrafa espalhada, isso dá uma dó muito grande, porque o mar aqui é para todos. E a gente deve cuidar melhor da nossa casa, que essa beleza é incrível que o mar nos proporciona. Então eu fico muito grato a todos vocês por ter me dado essa oportunidade e espero que faça sucesso. Bom, desde pequena eu sonhava em trabalhar em algo que tivesse o mar ou navios, e hoje eu trabalho na área que tanto sonhei, que é comércio exterior. Hoje eu sou formada e atuo na área com despacho, abastecimento de navios e também de logística.